Os que estão em Cristo serão salvos, Tamires. Placa de igreja não leva ninguém para o céu. O que leva a gente para o céu é Cristo. Ser um cristão de verdade, estar em Cristo, não é sobre ser evangélico, é estar em Cristo. Se você está em Cristo e Cristo está em você, você não vive como os outros, você não fala como os outros, você não enxerga a vida como os outros. Quem está em Cristo é uma nova criatura em Cristo. E isso não é sobre placa de igreja. O mérito disso é de fato e de verdade Cristo. O evangelho puro e simples é Cristo. Então, quando a gente conhece a Cristo por quem Ele é, nunca mais a gente volta a ser quem era antes. É um assunto que me pega. Eu gosto de falar disso porque não é placa de igreja, é Cristo. Quem olha nos olhos de Cristo nunca mais volta a ser quem era antes. Nunca mais. Cristo muda a vida da gente de uma maneira que Satanás pode vir com um caminhão de ofertas. A gente olha para Cristo, a gente sente o cheiro de Cristo e a gente vê que ainda que o que Satanás está trazendo seja material e palpável, a promessa que Deus falou, só a palavra que saiu da boca dele é o suficiente para eu não voltar mais de onde eu vim. Tu entende? Então não é sobre placa de igreja, é sobre Cristo. A gente está aprendendo sobre João justamente por causa disso. Porque eu estava aqui, nesse lugar, encostada aqui, quando Jesus disse para mim que o próximo texto a gente aprender era João, o próximo livro, para que a gente conhecesse a Cristo. Porque quando a gente conhece Cristo e olha nos olhos de Cristo, eu conversei isso com Érica sábado de noite, e eu não esqueci dessa frase. Eu falei a frase e fiquei com essa frase no meu coração. Tava eu e Érica conversando no sofá, e eu disse assim: amiga, quando a gente olha nos olhos de Cristo. Quando eu disse isso, eu falei e causou um impacto tão grande em mim que nunca mais eu esqueci. Olhar nos olhos de Cristo, nunca mais você volta a ser quem era antes. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem enganava não engana mais. Olhar nos olhos de Cristo é se constranger com os caminhos que a gente já passou e dizer assim: que amor é esse que foi me buscar? Só pelo amor que ele teve, eu vou lutar com a minha alma para nunca mais voltar. É o amor dele, os olhos dele, é o amor dele. Então eu acho que a resposta já foi dada, né? É um assunto que eu gosto. Falar de Cristo, olhe. Débora Lima, um beijo. Falar de Cristo deixa meu coração queimando. Eu queria ter 10 bocas para dar 10 glórias, né, Roberta? Eu queria. Não é uma boca é pouco. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado que está no mais alto dos céus, nós estamos aqui uma vez mais na tua presença para te louvar, te agradecer, te bendizer, te engrandecer pela oportunidade e o privilégio que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos conduzido em paz. Oh Jesus, a paz, a abundância que nós aprendemos ontem sobre isso é a completa paz, e o Senhor é a abundância, o Senhor é a paz. Jesus, e às vezes a nossa mente está em um conflito tão grande diante das tempestades, diante das tribulações, diante das amarguras, o vento forte, tanta coisa balançando o nosso barquinho, Jesus, e às vezes a gente até esquece, como a palavra que nós aprendemos ontem, nós esquecemos que o Senhor está no barco. João 2 nos mostra que existe uma graça diferente em te convidar para o barco. Existe uma graça diferente em te convidar para a festa, porque o Senhor estando é a segurança que a gente precisa. Oh, Jesus, não é barganha, não. É o amor que o Senhor tem por nós, que nos amou primeiro, e esse amor nos envolveu de tal forma que, olhando para os teus olhos, a gente não consegue fazer nada sem te incluir. Oh, meu amigo, tu és o nosso divino companheiro.
Tu és o nosso amigo fiel. Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia, pelo qual não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem. A tua palavra diz que existe um rio. Oh, Jesus, o rio é água, e a água é a tua palavra. Existe um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, meu Deus. E a tua morada sou eu, o teu templo sou eu, o rio é a tua palavra alegra a minha vida. Tu estás no meio dela, tu estás aqui dentro de mim, no meu barquinho tu estás. No nosso barquinho o Senhor está. Oh, Jesus. A tua palavra diz que o Senhor ajudará o romper da manhã, ou seja, a esperança para nós. Não nos deixe esquecer dessa verdade. Não nos deixe esquecer que o Senhor continua sendo socorro presente na angústia. O Senhor continua ali na proa do nosso barco. E às vezes somos nós que estamos esquecendo de acessar essa porta de saída, essa solução, esse socorro. O Senhor tem prazer em ser solicitado, Jesus, e a gente só precisa te chamar. Oh, Jesus, que privilégio é te servir. Que privilégio é viver contigo, que privilégio é te adorar, que privilégio, Jesus, é dividir a vida com o Senhor, é ter uma vida contigo. Nos ensina quem tu és, se apresente a nós, nos mostre os teus olhos. Nos mostra os teus olhos, Jesus. Porque a chama que arde em nós são os teus olhos. Oh, Jesus, porque nada mais importa se não for os teus olhos. Porque nada mais importa se o Senhor não estiver, Jesus. Cobre a nossa vida, a nossa casa. Fala conosco o que está no teu coração, Jesus. E a palavra é tua, o vaso é teu, o povo é teu. Fala comigo e fala com as minhas irmãs hoje aqui. A honra e glória do teu nome é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Minhas meninas, com as Bíblias abertas, estão com as Bíblias abertas? Eita, como tá chorada, né? Meu Deus. É os olhos dele. Consigo não. Os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus. Existe uma graça diferente, porque ainda que eu não tenha, como a palavra de ontem, o cego não tinha os olhos, mas Jesus via, Jesus vê. Os olhos de Jesus fazem toda a diferença. Ainda que falte em mim, contanto que não falte nele. Contanto que ele tenha o que eu não tenho. Contanto que ele esteja. É o suficiente. Existe bonança se ele estiver. Existe socorro se ele estiver. É, Célia. Pai, nem mais um segundo. Meu Deus, meu coração. Vou querer viver longe de você, eu sei. Bem melhor pra mim é ter um novo coração, sentir o teu cuidar, faz de mim espelho teu, reflete em mim todo o poder
Bíblias abertas. Vamos ler João 9, versículo 4. Devemos cumprir, Jesus disse. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Vamos ler novamente. Para quem não pegou, João 9, versículo 4 em diante. Devemos. Marca esse devemos. Eu não sei qual é a tradução que tu estás usando. A minha tradução é a NVT, a transformadora, a versão transformadora. E o meu diz devemos. Voltou, gente? Voltou aqui? Travou, mas me digam se já voltou. Voltou, né? Show. Ótimo. Sabe o que foi que aconteceu? Carlos coloca o Instagram dele no meu celular para ele fazer publicação. Quando tem evento. E ele não tira. E eu também não tiro. Eu esqueço de tirar. Como eu não tenho notificação, eu tirava quando notificava. Mas meu Instagram notifica muito, então eu cancelei a notificação. Então não notifica nada, então eu não me incomodo. Eu entro no meu Instagram e nem percebo que o dele tá. Aí ele acabou de receber uma ligação no Instagram dele. Aí toca nele e no meu. No dele e no meu. Foi isso que aconteceu agora. Como é que tá na versão de vocês? Precisamos. Então marquem o precisamos. O meu é devemos. Tem o mesmo sentido. É sobre dever. É sobre um compromisso. É comprometimento. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Irmã Lúcia, um beijo. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está respondendo àqueles discípulos que perguntaram a ele sobre a doença, a origem da doença do cego de nascença. Vocês lembram, né? Jesus estava com o cego de nascença, em frente ao cego de nascença ali, junto com os discípulos. Foi o texto que a gente aprendeu ontem. Os discípulos perguntaram: Senhor, mestre, rabi, por que ele é cego? Quem pecou? Quem pecou foi ele? Quem pecou foi os pais dele? Afinal, qual o motivo da cegueira dele? Jesus olha para os discípulos e diz: nem ele e nem os pais dele. Nenhum nem outro. Isso aconteceu para que a glória do Senhor, o poder do Senhor se manifestasse sobre a vida dele. O Senhor falou muito com a gente ontem acerca disso. O que falta em você tem nele para a glória dele mesmo. Enfim, Jesus vai continuar falando com os discípulos e ele está falando assim: devemos cumprir logo. Cumprir o quê, Glória? Cumprir o quê? Jesus tinha acabado de dizer: nenhuma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Para que o poder de Deus se manifestasse nele, Jesus tinha que fazer alguma coisa, ou seja, a missão. Como é que vai se cumprir? A tua missão é o teu como. Tu entende? Como é que vai se cumprir o propósito que Deus tinha na vida daquele homem, para que o poder de Deus se manifestasse sobre a vida daquele homem, sobre a falta daquele homem? O cumprir de Jesus é o como. Como? Jesus disse assim: eu não tenho tempo para perder. Eu tenho um dever. E nós estamos aprendendo com Jesus
a andar como Jesus, a fazer o que Jesus fazia, porque estamos com Jesus. Então, Jesus ontem, ele nos ensinou sobre continuar caminhando, apesar do que aconteceu ontem. A tua perseverança, a tua persistência, o continuar dos teus passos, independente do que tu viveu no dia de ontem, né? É olhar para Jesus e dizer assim: eu estou caminhando com Ele. Eu estou seguindo com Ele. Na minha pouca força. Se Ele continuou caminhando, se eu estiver com Ele, eu venço, eu continuo, eu prossigo, eu chego. Ontem nós aprendemos sobre isso e hoje nós aprendemos sobre o dever de cumprir a missão. O como. A missão é o teu como. Como é que eu vou fazer? Se existia um propósito que era o poder de Deus ser manifestado. O poder... Hoje, a palavra de hoje dá para fazer um mapa, não é? Eu queria só um pedaço de papel, mas meu caderno está todo escrito. Não tem uma folha que não esteja escrita. Veja só. O propósito era manifestar o poder. Manifestar o poder de Deus na falta daquele homem, na falta de visão daquele homem. Qual era, minha gente, o propósito? A gente tá aqui para aprender. Então, assim, se tu não quer aprender com a palavra, tu tá na live errada, porque aqui a gente tem tempo para ruminar, viu? Qual era o propósito? Me respondam. Quero ver o comentário de vocês. Existia um propósito. O propósito está no versículo 3, na segunda frase, depois do ponto. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. O propósito era... Pode? Fale comigo no privado, Priscila. O propósito era manifestar o poder de Deus. A missão / como... A missão é o teu como. Tua vida tem um propósito. E o Senhor colocou na tua mão uma missão. Sim. A missão é o teu como. E o propósito é o teu porquê. Isso não é um porquê de pergunta, é um porquê de resposta. Isso. Missão é o teu como. Missão / como. Veja só, é um dever. A missão é o teu dever. Jesus estava dizendo aos discípulos: eu tenho um propósito que é manifestar o poder de Deus, o poder do meu Pai. E eu tenho uma missão, eu tenho um dever que eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para cochear em dois pensamentos. Eu não tenho tempo para ficar aqui me lamentando e procurando culpado. Porque esse homem é cego, tá cego, porque ele tá aqui, porque ele tá vestido com essa roupa. Não, eu não tenho tempo para isso. E por que eu tô dizendo isso? Porque ele diz assim: devemos cumprir logo. Logo é uma palavra de quem tem pressa, de quem está concluindo algo. Jesus estava correndo no final de seu ministério aqui. Amém, Laís? Deus te abençoe. E ele estava indo no caminho do Calvário, no caminho do Madeiro, estava encerrando o ministério dele. E ele disse assim: eu tenho um propósito que é manifestar a glória de Deus. Eu tenho uma missão, e a missão que eu tenho isso sou eu parafraseando: exercer o que Deus me mandou fazer com a ferramenta que Ele me deu. Jesus, de fato e de verdade, tinha todas as ferramentas possíveis. Enquanto eu e você temos uma ferramenta, a minha ferramenta é a palavra. Digamos que eu dou uma caminhada no louvor ali. Digamos. Mas tem gente que prega, canta e ora. Tem gente que só prega, tem gente que só canta, tem gente que só ora. Tem gente que ora e canta.
Tem gente que canta e prega. Tu entende? Tem gente que ora e prega. Jesus fazia tudo, curava, ensinava. Jesus fazia tudo. Ele tinha todas as ferramentas. A missão de Jesus era usar todas as ferramentas porque ele tinha tudo. Esse era o como. Como manifestar o poder de Deus usando o que ele lhe deu. Então, pense, Jesus lhe deu algo. Tem algo que você sabe fazer. Ah, Glória, eu não sei pregar. Eu já trouxe isso aqui, mas eu acho importante falar de novo. Glória, eu não sei pregar. Mas tu sabe cantar? Sei. Então, a ferramenta que Deus lhe deu. Glória, eu não sei cantar. Mas tu sabe falar. Se tu sabe falar, tu sabe pregar. Não vem não. Todo mundo sabe pregar, minha gente. A questão é a comparação. Tu quer pregar igual Camila Barros? Não tem como. Jesus não te chamou para ser Camila Barros. Camila Barros é Camila Barros. Você é você. Tá entendendo? Marcos Feliciano é Marcos Feliciano. Glória é glória. Cada um faça o que nasceu para fazer do jeitinho que o Senhor lhe chamou para ser. Você quer pregar igual a Helena Raquel, a mãe das pregadoras? Eu amo. Mas eu não sou ela. Eu não prego igual ela. Então, tem uma ferramenta aí, todo mundo prega. É porque essa boquinha que Deus te deu, que sabe muito bem ver uma conversa aqui, uma briga que aconteceu na casa do vizinho, ligar pra amiga e dizer, amiga, tu não sabe o que aconteceu. Na casa do vizinho, eu vi, eu escutei, aconteceu isso, foi, amiga, eu ouvi. Essa língua que sabe contar o que foi que aconteceu na casa do vizinho, sabe ler a Bíblia em voz alta, usar esse mesmo telefone e dizer assim, amiga, Jesus falou comigo em João 9 hoje. Isso é pregar. Tu entende? Você vai ler o texto, receber o que Jesus está mandando, entregar. Primeiro, a gente é uma panela. Primeiro recebe em nós, é cozinhado em nós e depois a gente passa. Todo mundo sabe pregar, porque todo mundo sabe falar. Quando é para falar da vida dos outros, sabe. Mas existem pessoas que não foram chamadas para um púlpito. Existem pessoas que não foram chamadas para uma live com 180 pessoas. Existem pessoas que não foram chamadas para multidão. Porque cada um tem uma personalidade. Mas o Senhor quer te usar onde Ele te colocou, no teu trabalho, na tua igreja, com as crianças do departamento infantil, com os teus filhos na tua casa, contanto que você esteja baseado na palavra. É uma pregação. Todo mundo foi chamado para pregar. É uma ferramenta. Agora eu não sei, sabe? Agora você sabe porque eu estou lhe dizendo. A sua ferramenta que o Senhor colocou na sua... A primeira é ide e pregai o evangelho. E você sabe pregar porque eu estou dizendo isso com uma autoridade vivida. Quem sabe contar o que viu na rua sabe pregar. É só se dedicar à palavra, porque tu sabe verbalizar o que tu ouviu, o que tu aprendeu, o que tu entendeu, contanto que você leia e entenda. Então, o seu chamado, o primeiro, é ide e pregai. Não tem como. Jesus já colocou em mim e em você, desde a formação no ventre da nossa mãe. Jesus já colocou em nós esse chamado. É a nossa missão. A missão é essa. Esse é o nosso como. Como eu vou chegar no meu propósito? Oxente, o teu como é o ide do Senhor que está aí. Tem gente que vai cumprir o ide cantando. Tem gente que vai cumprir o ide pregando em púlpito. Tem gente que vai cumprir o ide louvando. Tem gente que vai cumprir o ide na cozinha da igreja ali, ajudando, falando de Jesus e alcançando a vida de alguém. Todos nós temos um ide e esse ide se resume na palavra. Ainda tá tempo. Dá tempo, Vi. Dá tempo, ainda dá tempo. Se tu estás aqui, é o Senhor te dizendo que dá tempo. E Jesus está dizendo assim para os discípulos: devemos cumprir logo
Logo, existe um tempo. A gente passa a vida toda achando que Jesus vai esperar a minha capacidade de me levantar para decidir obedecer quando eu estiver com força suficiente para fazer. Eu gostaria de te dizer o que Mardoqueu disse a Esther. Porque o que Mardoqueu disse a Esther, o Espírito repete para minha alma de maneira contínua. E eu digo a vocês, de fato e de verdade, o Espírito Santo repete para mim, sempre, de maneira ininterrupta. Esther, capítulo 2, versículo 14. Se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecerão. Será que não foi para um tempo como este que chegaste a esse reino? Tu entende? O Espírito Santo lembra a mim sempre. Glória, se você não fizer, eu tenho quem faça melhor do que você. Tem alguém que eu levanto que é muito melhor do que você. Comece a enxergar o chamado como um privilégio, Glória. Sabe por quê? Porque se você se calar, eu levanto outro, mas vai ter socorro para o povo. Sabe essas 213 pessoas que estão online agora assistindo você? Então, se você não fizer, eu levanto outro para falar para esse povo. Eu quero te dizer que socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas você, Glória, desobediente, você vai perecer por causa do peso da desobediência. É melhor o peso do chamado, a dor de quem obedece, do que a dor de quem desobedece. Porque quem desobedece perece. Tu entende? Jesus não vai passar a vida toda esperando você começar a enxergar o privilégio do chamado que ele fez a você. Ele não vai passar a vida toda olhando para você e dizendo assim, vou esperar teu tempo. Não. Existe um logo de Deus para mim e para você hoje. Devemos cumprir logo. Porque os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Jesus está dizendo para mim e para você, não tenho tempo para te esperar. Não tenho tempo para esperar você se levantar. Não tenho tempo para esperar você cochilar e depois acordar e ler a palavra. Não tenho tempo para esperar você terminar as suas prioridades. Estou te chamando e quero de você disponibilidade, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas eu quero te lembrar que tem ceifeiros. São poucos, mas tem. E se de tudo te calares neste tempo, eu levanto outro. Quem perde o privilégio é você. Precisamos começar a sentir temor acerca do que o Senhor tem entregado na nossa mão. Ele não vai ficar bajulando a gente. Minha gente, eu detesto bajulação. Detesto. Eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência para bajulação. Eu não tenho paciência para insistência. Não tenho. Eu nem insisto com ninguém, nem bajulo ninguém. Não. Quem está próximo a mim sabe. Eu chamo, Kevin, venha. Não quer não? Tchau e benção. E Jesus, ele faz comigo do mesmo jeitinho. Ele diz assim, tu não é assim, pois eu vou ser contigo. Igualzinho tu é com os outros. Tô te chamando, vice-glória. Se tu quiser vir, tu vem. Se tu não quiser, eu não vou ficar aqui parado, esperando tu decidir, dizendo, vamos, minha filha, vamos. A bichinha tá cansada. A bichinha... Minha gente, em nome de Jesus, acabou o tempo. Lari, manda mensagem pra mim, Lara. Manda mensagem pra mim no privado. Não, gente. Tu tá achando que Jesus, ele vai ficar o tempo todinho
esperando, te bajulando, passando a mão na tua cabeça. Não. Existe um logo de Deus para mim e para você hoje, porque existe uma tarefa a ser cumprida. E nós somos os poucos ceifeiros. Tu sabe que já existe algo de Deus. Isso, Kelita acabou de dizer. Deus não tem peninha de filhos adultos. Não tem. Não tem. Ou então, você precisa entender que por mais que seja filho, não tem maturidade suficiente, então não vale mais que um escravo. Porque os filhos têm direito à herança, contanto que tenham maturidade de administrar a herança. Enquanto eu não tenho maturidade, quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Enquanto eu não tenho maturidade de administrar a herança do meu pai, eu não valo muito mais que um escravo. Não. Vai viver como escravo até ter maturidade de administrar a herança. A herança não vem só com benefícios, não. A herança vem com responsabilidade. A herança vem com um peso. A herança vem com uma carga. Sim. Isso. Filho maduro, Kelly, tá isso, meu Deus. É muito bom querer desfrutar da herança do pai. Mas o pai está dizendo para mim e para você, você vai desfrutar da minha herança quando você começar a entender que existe um logo. Sim, existe uma urgência para que você se levante e cumpra a missão e o propósito que eu lhe chamei para exercer. Eu preciso que você tenha compromisso. Sabe o que é compromisso de filho maduro? É saber que tu precisa levantar cedo. É saber que tu precisa se debruçar sobre a palavra. É saber que tu precisa entender a palavra, estudar a palavra. Tu precisa pesquisar o que tu não entende. Pedir ajuda ao Espírito Santo. Sim, esse é o teu como. Tu precisa ter excelência no teu como. Não é assim, não, Glória, eu não preciso estudar a Bíblia não, porque Deus, o Espírito Santo vai me invadir e e ele vai falar o que ele quer. Ele vai me tomar em línguas estranhas. Não, gente. Que história é essa? Não, você precisa orar e estudar. Porque o que te sustenta no dia mau é a pregação da palavra limpa. É a pregação da palavra viva. Não é a língua estranha que vai te sustentar no dia mau. Não é. A língua estranha, ela é a evidência do Espírito Santo e ela serve para purificar o meu coração e a minha vida, o meu espírito. E é uma bênção, e através disso o Senhor traz outros dons. A profecia, sim, é coisa linda, é coisa tremenda de Deus. Porém, quando a minha mente está em parafuso, quando está tudo dando errado, quando eu olho para um lado e para o outro, não sei o que fazer, não sei para onde ir, não tenho solução nem saída, tu sabe o que é que me sustenta? A palavra que eu ouvi, Kelly tá pregar segunda passada. A palavra que eu ouvi Águida pregar terça-feira. A palavra que eu ouvi Bruna na quinta. A palavra que eu ouvi Lori na quarta. A palavra que eu ouvi Alexia na sexta. Palavra pura. Quando eu tô lavando os pratos e perguntando para Jesus por que foi que ele me chamou, é a palavra ministrada. O que Jesus fez, o que Jesus disse, que eu ouvi alguém pregar, ou que ele falou comigo quando eu estava com a minha Bíblia aberta estudando, é que o Espírito traz a minha memória para fortalecer a minha vida no dia mau. Esse é o teu como. Tu estás entendendo? Esse é o teu como. Porque tu sabe que existe um propósito. E essa é a tua missão. E o Senhor está dizendo, eu não tenho tempo. Jesus não tinha tempo. Ele disse, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas. Existem tarefas que o Senhor entregou na minha
e na tua mão. Ele diz a noite se aproxima. Quando ele diz a noite se aproxima, ele está dizendo, ele está falando assim, tua vida está acabando. Desde que tu nasceu, tu estás morrendo. Tu entende? Ele diz assim, a noite se aproxima, é dizendo assim, o dia termina, Glória. Glória, tu estás pensando que toda a vida vai ter sol, Glória? Tu tá achando que toda a vida vai estar claro, Glória? A noite se aproxima. E tu precisa cumprir o teu propósito enquanto é dia. Sabe o que é isso, gente? É o Senhor literalmente ensinando para mim, ensinando para você, que nós precisamos cumprir o propósito. Nós precisamos exercer o ID. Nós precisamos nos levantar nesse tempo, Alexia. Nesse tempo, Edmar. Nesse tempo, Cláudia. Enquanto o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer. É um privilégio. Ele está dizendo assim, eu estou voltando. A hora é agora. Para de deixar para amanhã, porque tem gente perecendo por causa da tua negligência. Tem gente que está morrendo nos bares, nos prostíbulos. Tem gente que está se matando nesse momento porque tu não tivesse coragem de abrir a tua boca. Tu conhece a verdade, tu sabe o endereço, mas tu não abriu a boca para dizer para alguém que existe um Jesus que ainda cura, que ainda transforma, que ainda tira do cárcere, que ainda vai lá, lava com o sangue dele e faz de alguém uma nova criatura. Tu sabia o endereço. Tu entende? Tu entende que tem alguém que senta do teu lado no ônibus, que só precisa ouvir um Jesus te ama. Ô, gente, só precisa ouvir um Jesus te ama, porque um Jesus te ama não é um clichê. Pode ser para mim e para você. Porque muitas vezes a gente ouve um Jesus te ama e a gente diz, eu sei. Como se fosse qualquer coisa. Jesus está dizendo para mim e para você, você sabe quem eu sou? Você sabe o que é amor? Você sabe quem é Jesus? Porque um Jesus te ama é literalmente dizer assim, o Filho de Deus, sentado à direita do Pai, cheio de querubins e serafins, voando ao redor do trono e cantando santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele que não precisa de adoração minha nem sua, ele que tem toda a majestade, ele que já era quando haja foi falado, ele que é o haja, ele que é a luz do mundo, ele que nunca precisou de sol nem de lua para fazer com que nós pudéssemos ver as coisas na terra, porque ele é a luz do mundo. Ele se despiu da sua glória, sim, decidiu vir como homem no ventre de Maria. Quem era Maria? Uma moça simples do lugar mais simples de Jerusalém. Ele se despiu da sua glória, ele tinha tudo, ele tem tudo, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e ele decidiu vir no lugar mais simples, mais pobre, para dar acesso aos menores da sociedade. Ele disse, eu sou o maior rei de todos, mas eu vou descer a régua, Glória, porque eu sei que tu não tem condição para entrar na sala de um trono, para entrar na sala do trono de um rei material. Tu não pode entrar. Então eu preciso vir no lugar mais pobre, da mulher mais pobre, do lugar mais improvável, para dizer para você que eu tô baixando a régua para você entrar. Isso é amor. Tu entende? Quando eu abro a minha boca que eu digo Jesus te ama, eu estou dizendo para alguém, o Rei dos Reis se despiu da sua glória, se entregou no madeiro. Ele se permitiu valer 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo romano. Era o preço do meu e do teu pecado. Meu Deus. Para que nós pudéssemos ter vida e salvação. Tu entende que um Jesus te ama é muita coisa.
Olhar para alguém que senta do lado da gente no ônibus e dizer Jesus te ama é muita coisa. Minha gente, a nossa vida tem propósito. A nossa vida tem valor. Jesus não nos chamou para perder tempo. Existe um logo de Deus para nós e Ele me trouxe aqui para dizer para você hoje, sua vida tem muito valor. Você não está aqui por acaso. Existem pessoas que o Senhor quer alcançar através de você. Existem vidas que serão transformadas, erguidas, mudadas. Existem cenários. Existem vales de ossos secos a serem levantados a partir do que o Senhor vai colocar na tua boca e você vai falar. Você é o profeta do seu vale. Você precisa parar de negligenciar o chamado que o Senhor tem com você. Exatamente, Edmar, exatamente isso faz toda a diferença. O inimigo, ele vem para deturpar a nossa mente e colocar no nosso coração: você não é isso tudo, né? Ele vem dizer assim, falando desse jeito, ninguém vai te ouvir, gaguejando. Ou tu fala muito rápido, ou tu fala muito devagar. Olha para você. Satanás vem assim. E outra, um ponto importante. Satanás não vem na terceira pessoa. Ele não chega no teu ouvido e diz assim, mandaram dizer. E ele não chega no teu ouvido dizendo, eu acho que você. Não. Ele chega no teu ouvido como um pensamento seu. Ele chega no teu ouvido dizendo assim, eu acho que eu não sei falar não. Eu acho que eu falei horrível. Eu acho que ninguém deu atenção para o que eu disse. Ele fala como você estivesse falando. Tu se apropria desse pensamento e tu toma ele como teu pensamento. Exatamente isso. Ele vem desse jeito porque ele é nojento. Olha, na primeira oportunidade que você tiver de dar uma tapa na cara do diabo, você deu. Eu detesto ele. Ele vem assim, ele é sujo. Ele vem como se fosse um pensamento nosso. Ele chega sorrateiro. E se a gente se apropria disso, daqui a pouco eu verbalizo. Eu falo feio. Eu não sei pregar, não. Eu não sei cantar, não. Eu não sirvo, não, para isso, não. Tu estás se apropriando da fala de Satanás no teu ouvido. Estás se apropriando do que Satanás disse. E quando tu se apropria do que ele disse, tu descredibiliza a voz de um Deus que se entregou por ti no madeiro, na cruz, para te dizer, eu te dou voz e vez. Eu te levanto. Eu coloquei algo aí em você. Tu entende? É uma autodepreciação que a gente se anula porque a gente se apropria do que Satanás disse. E o Senhor está dizendo, eu morri por você. Eu estou dizendo para você que eu lhe respaldo. Quando eu lhe chamei, Moisés, eu sabia que você era gago. Tu entende? Meu Deus do céu. É isso mesmo. É isso mesmo, Edmar, faz muita diferença. Quando eu chamei você, eu sabia quem era você. Tu acha que tu pega Jesus de surpresa? A palavra hoje para nós é um despertamento para que a gente lembre que existe um tempo para cumprir. Não deixe que o tempo de Deus na sua vida passe. Ele não vai lhe esperar. Contanto que você decida se levantar e cumprir o propósito. Porque Jesus disse, a noite se aproxima, ou seja, o relógio, Glória, ele não para. Ele está contando. Usa esse horário ao teu favor. A noite vem, ou seja, daqui a pouco a tua vida acaba e tu não cumpriu. Ele diz, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Noite fala de escuridão. Escuridão é falta de direção. Quando o fio da tua vida foi encerrado, quando o relógio
bater no 12 e dizer que acabou o tempo. Me explica como é que tu vai obedecer. Não tem como, o tempo é agora, o dia é hoje, de se levantar e exercer o chamado de Deus, para ouvir da boca de Deus: vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu preparei para você, para ouvir o Senhor falar para mim e para você: servo bom e fiel, cumpriu o propósito, exerceu o chamado, fez o que eu chamei ele para fazer. Tá entendendo? Um dia eu tive um sonho, eu tinha uma amiga e ela faleceu com 16 anos. O Senhor tomou ela para si quando ela tinha 16 anos. E ela era uma menina fora do normal. Ela pregava, ela exercia o ministério. Eu olhava para ela e era uma referência de ministério, sabe? Se ela com 16 anos já era uma menina tão notável, mesmo no interior que eu morava, onde poucos eram vistos e notados. Amém, Bianca? Um beijo. Ela já se destacava. Imagine como seria o decorrer da vida daquela menina. Eu olhava para ela e eu dizia: meu Deus, ela pregava. Eu não pregava. Eu era muito nova. Ela tinha 16 anos. Eu devia ter uns 12 anos. Eu olhava para ela e eu dizia: Laura prega. Meu Deus, ela prega. Ela gostava muito das cartas do apóstolo Paulo. E aprove a Deus colher Laura para si. E quando Laura morreu, quando Laura descansou, quando Laura foi promovida, de fato, que crente não morre, crente é promovido. Quando Laura foi promovida, eu tive um sonho na madrugada da morte dela. Eu sonhei que tinha uma sala muito branca. E Jesus, ele fala muito comigo através de sonhos. E quando ele fala comigo através de sonhos, que o sonho é dele, eu posso não querer verbalizar o que ele me fez entender, mas eu entendo. Às vezes eu não tenho coragem para não soar como loucura ao ouvido de alguém que está ouvindo o que eu estou contando. E geralmente eu não conto os sonhos que eu tenho e Jesus me dá a interpretação a todo mundo. Geralmente eu conto a Carlos, a minha irmã e a minha mãe e a Érica. Mas às vezes, ainda que com esses, ainda que eu conte para eles, às vezes eu não tenho coragem de verbalizar o que o Senhor me fez entender, para não soar como uma alucinação aleatória, apesar de que eu sei que eles acreditam e credibilizam o que eu carrego. Não é sobre eles, é a minha humanidade que acha que verbalizar aquilo é muita coisa. Mas o Senhor, ele fala muito comigo em relação a sonhos. E eu vi um quarto muito branco. Era um branco que eu consigo lembrar com muita clareza, muita clareza, muita clareza. Eu nunca vi nada tão branco como o branco daquele quarto. Nunca vi. Era um branco que era um branco de fechar o olho. Era um branco de não se ver nada além do branco daquele quarto. Tinha uma cama com um lençol muito branco. Tinha um travesseiro muito branco. Era tudo muito branco. E eu estava como se estivesse na porta daquele quarto, parada. E Laura estava deitada em cima daquela cama. E tinha um homem acariciando o cabelo dela. Ela estava com a cabeça no colo dele. E ele passava a mão na cabeça dela. E eu lembro disso e me dá vontade de chorar, porque eu nunca vivi nada parecido com aquilo. Ela era alguém que eu olhava e eu dizia assim: meu Deus, imagina como essa menina vai estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E ela estava deitada no colo daquele homem e ele passava a mão na cabeça dela e eu estava na porta daquele quarto e eu dizia assim: Laura,
como é que tu estás? Eu dizia assim para ela, tu estás bem? E ela dizia assim, Glorinha. Ela me chamava de Glorinha. Ela dizia, Glorinha, eu tô bem. Aí eu dizia, tu tá bem? Ela dizia, eu tô bem. Porque tudo que ele me mandou fazer, eu fiz. E eu acordei. E quando eu acordei, minha mãe estava na frente da porta do quarto, parada, olhando para mim. E eu sentei, eu disse, Mãinha, eu sonhei com Laura. E Mãinha disse assim, eu sabia. Eu disse, a senhora sabia? Ela disse, eu sabia. Aí eu disse, como? Aí ela disse, porque eu vim acordar você. E Jesus disse, não acorde ela, porque ela está sonhando com Laura. E contando a vocês esse sonho agora, lendo João 9, capítulo 4, eu entendo que a noite chegou para ela, mas ela tinha exercido tudo o que foi confiado às mãos dela para fazer em vida. Tu entende? Ela disse assim para mim em sonho, eu tô bem, porque eu fiz tudo o que ele me mandou fazer. Esse é o chamado de Deus para mim e para você hoje. Amém, manhã. Beijo, te amo. Minha gente, esse é o chamado de Deus para mim. Esse é o chamado de Deus para você. É o Senhor dizendo para mim e para você. A noite vem. A noite vem em que vocês não vão mais poder trabalhar. E Eclesiastes vai dizer, Salomão diz em Eclesiastes, ele diz assim, antes, lembre do teu Criador no dia da tua mocidade. Vamos abrir Eclesiastes. Eu ia para Neemias, a gente vai deixar Neemias para amanhã. A gente vai onde o Senhor mandar a gente ir hoje. Eu estudei ontem sobre Neemias, hoje ele não quer falar sobre Neemias. E tá tudo bem. A live é dele, o vaso é dele, a direção está na mão dele. Eclesiastes 11, gente. Eclesiastes, capítulo 11, e o versículo 8, que diz assim: se você chegar à velhice, desfrute cada dia de sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. Nada do que ainda está por vir faz sentido. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo que fizer. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas. Isso é tão sério. Eclesiastes 11, versículo 8 até o 9. Marquem aí na Bíblia de vocês. Existe um logo de Deus para mim e para você. O fio da nossa existência é puxado todos os dias e a gente não pode terceirizar o chamado. As lives acontecem de meio-dia todos os dias, mas na terça-feira, de 9 horas da manhã, só na terça, por causa do círculo de oração. O fio da nossa existência, ele está sendo puxado. E o Senhor está dizendo assim, tem gente no mundo achando que viver é ir para festa, é ir para show, é beber, é se drogar,
é se prostituir, né? E Jesus está dizendo para mim e para você: aproveite sua vida, mas lembre que Deus vai pedir conta dela. Lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias e cheguem os anos, Eclesiastes 12, que venhas a dizer: eu não tenho neles contentamento. Vamos ler Eclesiastes 12? Não se esqueça de seu Criador. Não se esqueça. Ah, Glória, eu já tenho 50 anos. Senta aqui comigo, deixa eu olhar no teu olho e te perguntar: tu tem vida? Tá viva? Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Pare de se comparar com os jovens que começaram agora. Ah, Glória, mas você conhece Jesus há muitos anos. Eu estou conhecendo agora. Graças a Deus que você está conhecendo agora em vida. Vai morrer sabendo quem é Jesus. É privilégio. Tu entende? Imagina se tu morresse e sem saber quem é Jesus, para deixar para conhecer Jesus no juízo final. Era condenação. Tu estás com mais de 50, 60, 70. Tem vida? Conhece Jesus? Dá tempo. Não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Isso aqui não é sobre idade. Não. Isso aqui não é sobre idade. Isso aqui é sobre vida. Honre Cristo em vida. Obedeça a Cristo em vida. Se você é jovem, aí é que tá bom de honrar a Cristo, porque tu tem força, tu tem vigor, tu tem energia para ganhar muitas almas para Jesus, para competir com Satanás, sim. É pegar-se o escudo da fé, a armadura de Efésios 6 e lutar contra o diabo com o vigor da tua juventude. Mas se tu não é jovem na idade, tu tem vida para lutar com a força que você tem. Não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se deles. Antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele, meu Deus, lembre-se dele. Antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quantos pranteadores chorarão em seu funeral? Sim, lembre-se de seu Criador agora. Meu Deus, o versículo 6, sim. Lembre-se de seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que os fios de prata da vida se rompam e antes que a taça de ouro se quebre. Meu Deus, não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará ao Deus que o deu. Existe um logo de Deus para mim e para você hoje. Existe um Deus dizendo para mim e para você hoje: a noite se aproxima.
Quando ninguém pode trabalhar e existe uma esperança. No versículo 5, que diz para mim e para você, mas enquanto estou aqui no mundo, é a graça falando para mim e para você. Glória, a porta da graça está aberta porque eu ainda estou aqui. Meu Deus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo para mim e para você, Célia, Letícia, Thaisa, Celia, Alice, Nelce, Nalu, eu sou a luz do mundo, ou seja, eu sou a direção, eu estou aqui. A graça te alcança e te possibilita o caminho aberto para entrar. Entra. Faz a vontade dele. Enquanto ele está aqui ainda, enquanto a porta da graça está aqui. Hag, dá um beijo. O Senhor está dizendo, ainda há esperança hoje. Mais um dia acordou, tem vida. É mais uma chance. Tente de novo, faça de novo. Peça ajuda a mim dessa vez. Pare de criar uma meta de um ano e comece a criar uma meta que você consiga cumprir ela hoje. A meta de vencer hoje. Eu preciso acordar e chamar Jesus para eu vencer hoje. Para eu cumprir hoje. Jesus, o que é que agrada ao teu coração? O que é que o Senhor quer que eu faça hoje para alegrar teu coração? Amanhã eu pergunto de novo e eu vou vencendo, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito, dia após dia. Ele não está querendo de você um resultado de um ano em um dia, não. Ele está querendo que você vença hoje. Canta hoje, prega hoje, estuda hoje, ora hoje. Pede ajuda a ele hoje. Vence a tentação hoje. Rejeita o pecado hoje. Pede ajuda a ele hoje. Amanhã Satanás vai tentar de novo. E quando tu abrir teu olho de manhã, antes dele tentar, tu já vai pedir ajuda de Jesus para tu negar de novo. Para tu se levantar de novo. Para tu brilhar como a vereda do justo que vai brilhando até ser dia perfeito. Coisa linda. Até que o mundo olhe para você e não saiba onde é que Jesus começa e onde é que Jesus termina na sua vida. Porque já tá tão misturado você e ele. Porque quem olha para você não pode negar que Jesus está aí. Que você está nele, que ele está em você. É dia após dia, é metas diárias, um pouquinho todo dia, vencendo todo dia, até ser dia perfeito. Existe um logo de Deus, e eu encerro a live de hoje, dizendo para você, enquanto Ele está aqui, Ele é a luz do mundo. Nós aprendemos acerca da luz do mundo, é a direção que você precisa, a porta da graça aberta está. Tem um hino que diz, a porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. É ele dizendo assim, a noite se aproxima, mas eu tô aqui. Eu sou a luz do mundo, a escuridão vem aí, mas eu ainda tô aqui. Aproveito logo.